A ansiedade afeta negativamente a sua saúde física, mental e emocional. Ela consome a sua energia e compromete os seus resultados. Para vencê-la, você precisa de uma estratégia que, uma vez aprendida, poderá ser utilizada em qualquer situação, seja na sua vida profissional e até mesmo na sua vida pessoal. Eu sou Dalton Ribeiro e este é o episódio número 91 do Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Você pode até lutar contra aquilo que você não entende, mas você só pode vencer aquilo que você entende. E por isso nós vamos começar esse episódio entendendo mais sobre a ansiedade, para que você possa, desta maneira, vencê-la. Vamos começar pelos sintomas da ansiedade. E esses sintomas podem ser físicos, tais como dores de cabeça, bruxismo, sabe aquele hábito que normalmente acontece durante a noite, onde você fica ali mordendo, apertando o seu maxilar, arcada superior contra a inferior, ali como se estivesse mastigando o nada, e isso acaba desgastando os seus dentes. Isso se chama bruxismo, inclusive contribui para as dores de cabeça matinais. Além disso, a insônia é um outro sintoma físico, biológico de quem tem ansiedade crônica. Pessoas que passam por crises de ansiedade normalmente sentem dificuldade até mesmo de respirar e às vezes vão parar até no pronto-socorro por causa disso. Já um sintoma mental que normalmente acontece é aquela percepção de que a sua cabeça está cheia de coisas, muitos pensamentos, muitos assuntos, parece que não para e você não consegue relaxar para nada. E também temos os sintomas clássicos emocionais, começando pelo medo, escalando até a angústia, aquela preocupação, aquela sensação de que alguma coisa muito ruim está prestes a acontecer e até mesmo desespero e pânico em relação a alguma coisa. Se você identificou um ou mais desses sintomas, pode ser que você sofra com a ansiedade. Então vamos entender qual é a causa da ansiedade. O que causa a ansiedade numa pessoa? A ansiedade nada mais é do que o medo de alguma coisa ruim que pode vir a acontecer no futuro. Normalmente a gente imagina coisas ruins que podem acontecer no futuro, dadas algumas circunstâncias. Então a gente está em alguma situação e a gente vivencia um resultado ou uma consequência muito negativa daquela situação que estamos vivendo. Isso é que gera a ansiedade. O medo faz disparar o sentimento, o estado emocional de ansiedade. Agora, o que é interessante é que muitas das vezes as pessoas tentam dizer para a pessoa ansiosa que ela tem que ter pensamentos mais positivos, que ela tem que parar de pensar negativamente, e faz sentido. Só que você sabe, assim como eu, que no mundo profissional a gente tem eventos que podem de fato ser ruins, existe a possibilidade, a probabilidade de que esses eventos ruins aconteçam. Então não adianta a gente ficar achando que não, isso é só coisa da sua cabeça. A gente tem alguns exemplos aqui, eu listei aqui alguns exemplos. Por exemplo, a reação de um colaborador quando vai ser demitido. Você pode estar numa posição de ter que demitir alguém da sua equipe e você fica ali, meu Deus, como é que essa pessoa vai reagir à demissão? Será que ela vai reagir bem? Será que ela vai reagir mal? Será que vai chorar? Será que vai chorar? Será que vai se jogar aqui nos meus pés? Será que vai fazer 1 milhão de promessas? Será que vai ficar com raiva e vai bater na mesa? Vai querer me agredir? Então, a incerteza sobre o que vai acontecer pode gerar ansiedade. Uma outra coisa que pode acontecer é o resultado de algo que você tem que apresentar ou solicitar para o seu superior imediato. Então, você tem uma situação onde você precisa apresentar ou solicitar alguma coisa para o seu chefe, para o seu líder, e você fica ansioso porque você não sabe qual vai ser a resposta. E você fica ali imaginando que pode ser uma resposta negativa, diferente daquela resposta que você quer. E aí isso pode também te deixar ansioso. Uma outra situação é sobre o resultado de um projeto que eventualmente você está liderando.
Você é líder de um projeto na sua empresa, esse projeto tem que entregar um determinado resultado, tem que ficar pronto num determinado prazo, existe uma expectativa em relação às entregas que esse projeto vai proporcionar, e você, como líder, pode ter incertezas em relação ao resultado do projeto, ou se as expectativas das pessoas serão atendidas, ou até mesmo se o prazo será alcançado. Isso também pode acabar gerando ansiedade. Uma outra situação que pode gerar ansiedade é que você saber que tem uma conversa difícil com um par seu, um outro líder de uma outra área. Você vai ter que debater, discutir, você vai ter que eventualmente chegar a um consenso ou falar sobre um tema difícil, complexo, espinhoso. Essa reunião está marcada na sua agenda e você fica ansioso porque você não sabe quais serão as consequências, como é que esse seu par vai reagir a essa conversa. Então isso também pode te deixar bastante ansioso. Uma outra situação de ansiedade é quando você tem que fazer uma apresentação num evento, por exemplo, pode ser um evento da empresa e até mesmo um evento externo, como um congresso. Fazer uma apresentação para muitas pessoas pode te deixar ansioso. Você pode, sem saber o que vai acontecer, qual vai ser a reação, se as pessoas vão gostar, se vão aplaudir, se vão vaiar, se alguém vai fazer alguma pergunta que você não sabe responder, que você pode tropeçar no palco e você pode cair na frente de todo mundo. Muitas coisas são imaginadas. Então, muitas dessas situações podem de fato acontecer, existe uma probabilidade. Algumas mais altas, outras mais baixas, a gente vai entender como a gente vai lidar com isso, mas o fato é que isso pode te gerar muita ansiedade. Outros fatos que normalmente geram ansiedade é em relação ao resultado, o resultado da sua área, o resultado financeiro ou operacional que a sua área tem que entregar todo trimestre. Você está vendo coisas acontecendo, isso pode estar te preocupando, pode gerar aquela angústia de olhar para uma coisa e não saber qual vai ser o desfecho, qual vai ser o resultado. Pode inclusive ser uma máquina que pode quebrar a qualquer momento. Eventualmente ela está até dando indícios de que vai quebrar, e se essa máquina quebrar, quais serão as repercussões? E isso pode se desdobrar, inclusive, para a sua vida pessoal. Você pode estar sentindo alguma coisa, um aperto no coração, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma deficiência de respiração. Pode ter tido uma crise qualquer e você pode estar se questionando o que está acontecendo com a sua saúde. Será que eu tenho algum problema grave de saúde? Normalmente a saúde é assim. A gente deixa ela de lado, vai deixando ela de lado, vai vivendo ansioso, vai vivendo estressado, até que um belo dia o seu corpo dá sinal de que alguma coisa está errada. E aí você vai fazer exames e muitas das vezes tem que fazer muitos exames e fica ali ansioso por não saber exatamente o que você tem e quais seriam os melhores tratamentos. Se é que vai ter um tratamento, porque nesse momento de ansiedade você pode imaginar até que tem uma doença que não tem cura, que a sua vida será breve e que você começa inclusive a desdobrar esses pensamentos e entrar num estado de ansiedade extrema. Então, todas essas situações são situações que são possíveis de acontecer. Por mais que as pessoas digam assim, não, mas você pode imaginar uma coisa melhor? Pode, mas o fato é que são situações possíveis de acontecer. E como lidar com essas situações? Como reduzir a ansiedade sabendo que essas situações podem de fato acontecer? Então, agora eu vou te responder como lidar com situações como essa, como você pode reduzir a ansiedade, eventualmente eliminar a ansiedade gerada em relação a algum evento. E para isso, você vai seguir alguns passos que eu vou dar aqui. O primeiro passo é entender o problema. O que pode acontecer? O que vai acontecer que pode gerar um resultado ruim? Então, digamos, você vai fazer uma apresentação e as pessoas podem não gostar do que você vai apresentar. E aí você deve pensar qual o impacto das pessoas não gostarem da apresentação. Porque não adianta você pensar que as pessoas podem não gostar. Isso de fato pode acontecer, mas o que isso significa? O que isso vai gerar de impacto para você? Isso pode prejudicar a sua carreira, pode prejudicar a sua reputação. As pessoas podem deixar de te chamar para palestrar em eventos. O que de ruim pode acontecer? Qual é o verdadeiro impacto? E os desdobramentos desse impacto em termos reais. Porque podem ter desdobramentos reais e podem ter desdobramentos que são apenas coisas da sua cabeça. Então, o importante é, entendido qual é a situação, entender quais são os possíveis impactos quando alguma coisa dá errado.
E aí você pode definir e escrever isso. Esta situação gera este resultado. Uma vez entendido quais são os impactos, é preciso a gente dimensionar esse impacto. O que que esse impacto significa? Esse impacto ele é um impacto pequeno, ele é um impacto médio ou ele é um impacto grande? Ele é um impacto muito grande ou ele é um impacto muito pequeno? Então, à medida que você vai entendendo quais são os impactos, você pode pensar no tamanho desse impacto. Por exemplo, se o impacto é você nunca mais vai ser chamado para palestrar em eventos porque a sua palestra foi chata, as pessoas acharam chata. Teve gente que saiu, teve gente que dormiu. Você não é um bom palestrante. Então, isso pode ser uma consequência da sua apresentação. E o que que isso significa em termos de impacto? Ah, você nunca mais vai ser chamado. E daí? O que que isso significa? Isso vai mudar o que na sua vida? Ah, isso não é uma coisa terrível. Também não é uma coisa assim desprezível, né? Não é um impacto muito baixo. Mas vamos dizer que é um impacto médio ou um impacto baixo, o que que isso vai gerar na sua vida? Pouca coisa. Não ser chamado para palestrar em outros eventos pode ser um impacto baixo ou, no máximo, médio na sua vida. Sejamos realistas. Essa é a hora de ser racional. É você avaliar se aquele impacto é um impacto muito grande ou um impacto grande, ou se ele é apenas um impacto médio. Então, é importante você dimensionar o tamanho real deste impacto. Isso pode ser utilizado em qualquer situação. Então, uma máquina pode quebrar, um equipamento pode parar de funcionar. Sim, pode. O que que acontece? A linha de produção para. Ainda isso é um grande impacto. Mas ela para por quanto tempo? Normalmente em 1 hora, 2 horas, conserta-se a máquina. Temos peças sobressalentes, temos um profissional de manutenção super habilitado aqui. Então, se ela quebrar, a gente conserta. Fica 2 horas sem produzir. Vai gerar uma quantidade X de produtos a menos no final do dia. Mas qual é o impacto real desta falta de produtos? Nenhuma. Você vai olhar e eventualmente vai ver que lá tem produtos no estoque suficientes para que 2 horas de parada de produção não afetem o atendimento ou a venda aos clientes, por exemplo. Então você começa a entender que existe sim esse risco, mas o impacto, o tamanho do impacto não é tão grande. Então é assim que você vai avaliar o impacto gerado por cada um dos eventos que podem ter um resultado negativo. O terceiro passo é você avaliar a probabilidade daquele evento ser negativo. Então, digamos que você tem 50% de probabilidade de dar certo, 50% de probabilidade de dar errado. A mesma coisa com a quebra da máquina. Qual a probabilidade daquela máquina quebrar? Olha, essa máquina não quebrou nos últimos 2 anos, porque a gente tem uma equipe de manutenção de primeira linha aqui. Quando a máquina dá algum sinal de que alguma coisa está desregulada, está vibrando, a manutenção já atua preventivamente e faz a correção. E no final a gente não tem, nos últimos 2 anos não temos história. Então a probabilidade da máquina quebrar é baixa. Agora, se a máquina quebra toda semana, assim, agora eu tenho uma probabilidade alta. Toda semana a máquina quebra. Inclusive a probabilidade nesse caso é muito alta. É muito provável que essa máquina quebre na semana que está acontecendo, já que ela quebra toda semana. Então, é avaliar a probabilidade de um evento ruim acontecer, se materializar, se concretizar. Então, na falta de informação, por exemplo, quando você está falando assim, vou fazer uma apresentação para o meu chefe, vou fazer um pedido para o meu chefe, você pode até acreditar que é 50-50, mas quando você começa a avaliar de forma mais profunda, você começa a ver que existem fatores que contribuem para uma probabilidade mais significativa para um lado ou para o outro. Basta que você racionalize e analise o que vai acontecer e qual é o cenário que vai gerar uma resposta positiva ou negativa do seu líder. Chegamos então no quarto passo. Qual é o quarto passo? É você juntar a probabilidade com o tamanho do impacto. Você vai criar uma forma de juntar essas informações. Que forma é essa? Bom, se a probabilidade é muito alta e o impacto é muito grande, você está no maior nível de risco possível, porque é um impacto muito grande de algo com uma probabilidade muito alta. Já se você tem um impacto muito grande, mas com uma probabilidade muito pouco provável, isso não é um problema muito grande. Então, digamos que você tem ali uma redundância de infraestrutura.
Então você tem ali um gerador, você tem ali uma rede alternativa. Qual é o impacto de ficar sem energia? É muito alto, eu paro tudo. Agora, qual é a probabilidade de você ficar completamente sem energia? Ah, tem que faltar luz da rede, as baterias de energia solar têm que parar de funcionar por algum motivo e o gerador a diesel tem que ter algum problema e não entrar. Então, como você tem redundância, a probabilidade real de você ficar sem energia elétrica é pequena. Então, quando você junta um impacto muito grande com uma probabilidade muito baixa daquilo acontecer, você chega num risco que é no máximo médio ali. É um médio risco. Então você vai ali classificando os riscos quando você compara a probabilidade e o tamanho do impacto, elencando e definindo de fato qual é o tamanho do risco. O risco é um risco alto ou um risco baixo? Ou é um risco médio? Ou ele é muito alto ou ele é muito baixo? Então você classifica comparando probabilidade e tamanho do impacto e chega no seu nível de risco. Uma vez que você tem um nível de risco, se o risco é alto ou muito alto, você tem que atacar imediatamente. O que você vai fazer? Você vai definir o que precisa ser feito. Você vai tomar uma decisão e vai tomar ações. Vai criar um plano para reduzir a probabilidade ou o tamanho do impacto caso aquele risco se materialize. Quando você tem um risco muito alto ou um risco alto, o que você faz? Cuida, trata, toma as medidas de precaução necessárias. Então, você vai fazer uma apresentação num congresso e o risco, digamos que você tenha entendido que o risco é um risco alto, porque a probabilidade ela é uma probabilidade alta, porque você nunca fez uma apresentação, então é provável que não seja boa, e o impacto, digamos que para você é ruim, que você quer ser palestrante. Então, você vai entender o que você pode fazer, então, já que você está num risco alto ou muito alto. Você vai tomar medidas necessárias, você vai se preparar, você vai estudar, você vai entender o público, você vai entender o que esse público gosta, o que ele não gosta, vai dominar o seu assunto, vai se preparar para qualquer pergunta. Então, o que você pode fazer de fato para reduzir a probabilidade de insucesso? Então você vai substituir essa ansiedade de saber que alguma coisa pode dar errado, e aí quando você começa a avaliar, inclusive racionalmente, você pode ver que realmente pode dar muito errado e você poderia ficar muito mais ansioso ainda se você não estivesse aqui ouvindo esse episódio e sabendo que o passo seguinte é você pensar nas contramedidas para reduzir essa possibilidade. E aí você sai de um pensamento de desastre para ações de prevenção, de mitigação de riscos, de redução dos riscos. Então, você passa a agir no presente para evitar que aquilo que é ruim aconteça. E quando você sabe que você está tomando as suas medidas preventivas, aquela ansiedade automaticamente diminui, porque você vai olhar o nível de risco, você vai ver que o risco vai caindo, vai caindo, vai caindo. Logo, em algum momento você nem precisa mais se preocupar com aquilo. Isso provavelmente vai acontecer na sua 15ª palestra. Aí você não vai enxergar mais como risco. Por quê? Porque você já vai estar tão bem preparado que nem risco aquilo vai ser mais. Então, veja que à medida que você se prepara para enfrentar o risco diminui. De fato, você vai mitigando esses riscos. Vai substituindo esse sentimento, e é um sentimento onde você não tem muita coisa para fazer, a não ser sentir por algo que você pode de fato fazer, e fazer hoje, fazer agora. E quando você volta o seu foco para o presente, para o agora, para o que você vai fazer, automaticamente a sua ansiedade vai reduzir e até mesmo ser eliminada. O nome disso que nós estamos falando aqui é gestão proativa dos riscos. Você está gerenciando os riscos, porque se os riscos existem, se você entende que eles existem, eles devem ser gerenciados de forma proativa. Então, é assim que você lida com a ansiedade, mitigando os riscos, mitigando a possibilidade de que eles aconteçam ou reduzindo o tamanho do impacto. Ou seja, se uma máquina pode quebrar
e eu posso ficar sem produtos para vender, o que que eu faço? Eu tenho uma máquina sobressalente, ou eu tenho as principais peças, eu tenho as principais peças sobressalentes. Eu tenho uma equipe de manutenção que é capaz de consertar ou trocar qualquer peça no intervalo curto de tempo. Ou eu tenho um prestador de serviço que tem uma equipe de prontidão que eu posso acionar a qualquer momento. Então, eu tomo as minhas medidas preventivas para evitar um grande impacto. Porque na medida que eu não posso, às vezes, evitar o risco em si, eu posso trabalhar de novo, reduzindo o impacto desse risco ou até mesmo reduzindo a probabilidade que ele aconteça. Tudo isso é gestão proativa de riscos. Inclusive, esse entendimento sobre estado emocional de ansiedade, esse entendimento sobre gestão de riscos, são apenas 2 tópicos dos mais de 20 tópicos presentes no meu treinamento, o treinamento Líder no Comando. Um treinamento 100% online com ferramentas, planilhas, roteiros, testes, material para você utilizar de forma prática para aumentar o seu nível de excelência em gestão, para aumentar o seu nível de excelência em liderança. Esse treinamento ainda conta com encontros ao vivo, são 2 encontros mensais ao vivo comigo, para você tirar dúvidas sobre a aplicação do método dentro da sua área ou dentro da sua empresa. Para saber mais informações sobre o Líder no Comando e fazer a sua inscrição, basta acessar lidernocomando.com.br. O link também está aqui na descrição deste episódio. Agora, entendendo que podemos usar gestão proativa de riscos para reduzir o seu estado de ansiedade, como é que podemos ampliar a gestão de risco para dentro da sua área ou para dentro da sua empresa? Porque você está tratando aquilo que está te gerando ansiedade, mas será que não existem outros riscos que você nem está vendo e que poderiam ou deveriam ser tratados da mesma maneira, de forma proativa, um tratamento para evitar que eles aconteçam ou para reduzir o impacto caso eles aconteçam? Bom, você pode então aplicar a mesma metodologia. O que que você vai fazer? Vai mapear os riscos operacionais, os riscos estruturais, os riscos legais, os riscos regulatórios, os riscos naturais até. Que fenômenos naturais podem impactar o resultado da sua empresa ou da sua área? Pode ter uma enchente, pode ter um vendaval, pode derrubar um cabo de energia elétrica. O que pode acontecer? Qual é a probabilidade de que aconteça e qual é o impacto que isso gera? Então você pode listar esses riscos, mapear e identificar quais são os impactos, classificar o tamanho destes impactos, assim como eu mencionei anteriormente, pequeno, muito pequeno, médio, alto e muito alto. Você pode também avaliar a probabilidade de que aquele evento aconteça, qual a probabilidade disso acontecer. Eu posso ter uma falha humana num procedimento, qual o impacto que isso gera e qual a probabilidade que isso aconteça. E aí você olha e você vê, não, só tenho pessoas bem preparadas, experientes, a probabilidade é baixa. Ou não, tem um time de pessoas júniores ali que podem cometer um vacilo, que não tem clareza sobre o processo. Eu nem ensinei, elas aprenderam sozinhas. E isso tudo vai fazendo aumentar a probabilidade que um erro, uma falha humana vai acontecer. Então, avalie todos os riscos, entenda qual a probabilidade de que eles aconteçam para chegar no nível efetivo de risco quando você cruza de novo a probabilidade com o tamanho do impacto. E aí, entendendo quais são os riscos altos ou muito altos, e até mesmo os riscos médios, você vai tratar estes riscos para que eles se tornem baixos. Fazendo o quê? Reduzindo a probabilidade que ele aconteça ou diminuindo o impacto que ele gera. Como você vai fazer isso? Através de um plano de tratamento de riscos aplicável àquela situação. E depois de criar esse plano de tratamento de risco, você vai definir um responsável para fazer um monitoramento sobre aquela situação, para entender, inclusive, se o risco de fato reduziu e se aquele indicador ou aquele processo está sendo devidamente acompanhado, para que qualquer problema seja identificado rapidamente. Fazendo isso dentro da sua área, dentro da sua empresa, você vai estar se precavendo, agindo de forma proativa para evitar que os problemas aconteçam ou para evitar que os impactos
impactos referentes aos problemas sejam de fato altos ou muito altos. E agora que você já tem um entendimento sobre a ansiedade, sobre como lidar com a ansiedade, o que ela gera e como você pode combatê-la, como você pode vencer a sua ansiedade, agora que você já entendeu o conceito de risco, o conceito de gestão proativa de risco, é a hora de colocar todo esse conhecimento em prática, porque, como eu digo, conhecimento sem prática é obesidade mental. Conhecimento colocado em prática gera a habilidade, e é a habilidade que vai gerar os seus resultados. Então, coloca tudo isso em ação e, se precisar de ajuda, pode sempre contar comigo. Basta entrar em contato com a minha equipe. O link está aqui embaixo na descrição desse episódio. Você entra em contato com a minha equipe, agenda uma conversa comigo e vai ser um prazer te ajudar a se desenvolver como líder. Você sabe que, se você quiser, você tem acesso a um resumo em PDF com os principais pontos desse episódio. Basta você acessar daltonribeiro.com.br/audiência VIP para ser direcionado para o meu canal no WhatsApp. Lá na descrição do canal você tem um link de acesso a materiais exclusivos e, inclusive, ao resumo deste episódio. Agora, antes de apertar o stop ou ir para outro podcast, não esqueça de deixar a sua avaliação sobre esse episódio. Compartilhe com outros líderes que, como você, querem crescer e se desenvolver. Não esqueça de seguir, de ativar as notificações do podcast para ser avisado sempre que eu publicar um novo episódio para você. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.